Boa noite, eu me chamo Raquel, tenho 23 anos e vou relatar aqui algo que aconteceu comigo e com a minha família no ano de 2015. Naquele ano, eu vivi em uma cidade do interior da Bahia, que se chamava Brumado. Eu morava em um pequeno sítio que ficava no meio da mata. E junto comigo morava o meu irmão gêmeo chamado Rafael e a nossa mãe chamada Elisa. Nós também criávamos uma cadela da raça pastor alemão. Ela se chamava Feli. E a Feli é a nossa companheira até hoje. Todos nós nascemos no Rio de Janeiro, mas por conta da violência e maldade daquele lugar, decidimos nos mudar para a Bahia, para ter uma vida mais tranquila e sossegada. Bem, já morávamos lá por alguns anos, e eu e o meu irmão nunca tivemos um pai. Era apenas a nossa mãe que cuidava de nós. O meu irmão e eu gostávamos de ir para algumas festas que aconteciam naquela cidade. Frequentemente nas noites de sábado e domingo. E fazíamos isso várias vezes. E nos divertíamos muito. Mas em uma certa noite, depois que voltávamos de uma festa, uma coisa assustadora aconteceu com nós. E isso eu não vou esquecer pelo resto da minha vida. Certa noite, por volta das 20 horas, eu e o Rafael saímos para uma festa e avisamos a nossa mãe que voltaríamos mais tarde. Nos despedimos dela e fomos para a festa, em uma moto que o meu irmão havia comprado. Quando chegamos na festa, bebemos, dançamos e nos divertimos bastante. Estávamos junto com alguns amigos nossos. E quando deu 10 horas da noite, resolvemos voltar para casa. Nos despedimos dos nossos amigos, subimos na moto e retornamos para casa. Nós pegamos o caminho da estrada de terra. Naquela noite, tudo estava muito escuro e só enxergávamos o caminho graças ao farol da moto. Em um certo momento, nós avistamos uma grande sombra negra atravessar a estrada. Aquilo passou muito depressa e não deu para ver ao certo o que era. Eu perguntei para o meu irmão se ele tinha visto aquela coisa. E ele respondeu que sim. E me perguntou o que seria aquilo. Disse a ele que não fazia a menor ideia. Então, ignoramos aquilo. Pensamos que talvez fosse algum animal. Bem, continuamos o nosso caminho para casa, até que finalmente chegamos. A nossa mãe estava dando ração para a Feli. Eu e o meu irmão demos oi para ela. Entramos em casa, trocamos de roupa e fomos direto para a cama, pois nós estávamos muito cansados. E naquele momento só pensávamos em dormir. E já havíamos esquecido o fato daquela sombra misteriosa cruzar o nosso caminho. Naquele momento, a minha mãe estava assistindo o programa do Ratinho na sala. E depois que o programa acabou, ela veio e se juntou com a gente no nosso quarto. E ficamos conversando até todos pegarem no sono.
Por volta de 3 horas da madrugada, eu acordei com a Feli latindo sem parar. Isso não era algo comum de acontecer. Fiquei com vontade de me levantar e mandar ela ficar quieta. Porém, estava muito cansada e não tive coragem de sair da cama. Bem, os minutos foram passando e ela não parava de latir. E foi então que me veio na cabeça que poderia ter alguém lá fora. E a Feli estava latindo para esse alguém. Logo, o meu irmão acordou e me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ele que é muito provável que a Feli estaria latindo alguém lá fora. E a minha mãe decidiu ir lá fora ver o que estava acontecendo. E disse para que nós dois ficássemos no quarto. Ela destrancou a porta e seguiu para fora da casa. Minutos depois, ouvimos a nossa mãe gritando. Neste momento, eu e o meu irmão saímos correndo para ajudá-la. E quando chegamos lá fora, avistamos a pior coisa que já vimos em toda a nossa vida. A Feli estava brigando com uma criatura negra, imensa. Aquela coisa possuía enormes olhos brilhantes. E a criatura possuía um rosto parecido com o de um cachorro. E o corpo lembrava muito o corpo de um homem. Eu nunca havia visto algo tão horrendo em toda a minha vida. E em um ato de desespero, a minha mãe mandou meu irmão pegar a espingarda. Ele correu para dentro de casa, pegou a arma e voltou rapidamente. Enquanto ele estava preparando a arma, eu e a minha mãe tacávamos pedras, paus e tudo o que achávamos no chão naquela coisa. Enquanto isso, a Feli se atracava com a criatura. Cheguei a pensar que aquela coisa poderia matar a Feli. Aquela criatura deu um chute na Feli, que a arremessou para o outro lado do quintal. Logo em seguida, aquela criatura se virou e olhou para mim. Aquilo tinha uma cara grotesca. E os seus olhos eram de puro ódio. O meu coração disparou naquele momento. E a minha mãe, quando viu que aquele monstro estava me encarando, ela correu na minha direção e entrou na minha frente. E ficou me protegendo daquela coisa demoníaca. A minha mãe logo começou a gritar para aquela criatura ir embora e nos deixar em paz. O Rafael já estava com a espingarda pronta. E aquela criatura se pôs de quatro e começou a caminhar lentamente na nossa direção. A minha mãe gritou para o meu irmão atirar. Ele mirou a arma naquela coisa e disparou. A criatura, depois de receber um tiro em cheio, deu um urro ensurdecedor, que fez todos nós taparmos os nossos ouvidos. O meu irmão recarregava a arma e atirava novamente. E aquela coisa começou a recuar enquanto gritava e urrava de dor. No total, foram 6 tiros. A Feli, após se recuperar, se levantou e atacou novamente aquela criatura. E aquela coisa, mesmo depois de tomar 6 tiros, novamente
começou a se atracar com a Fely. Só havia mais uma bala na espingarda. Então meu irmão atirou em cheio no peito da criatura. Aquela coisa já bastante ferida percebeu que não teria chance contra nós. O lobisomem soltou a Fely e saiu correndo em direção do mato e desapareceu na escuridão da noite. O Rafael queria correr atrás da criatura, mas a minha mãe e eu o seguramos. Percebemos que a Fely se deitou no chão, pois ela estava muito machucada e sangrava bastante. A minha mãe pegou ela no colo e a carregou para dentro de casa, e assim pudemos cuidar dela. Eu e o meu irmão ficamos na entrada de casa com a espingarda em punho, pois aquela coisa poderia voltar. Mas felizmente aquilo não voltou mais. Mas mesmo assim decidimos ficar ali de guarda até o dia amanhecer. E quando o dia amanheceu, levamos a nossa cachorra ao veterinário. Ela se recuperou com o tempo. E depois daquela noite, a nossa rotina naquele lugar mudou totalmente. Passamos a deixar a nossa cachorra dormir dentro de casa. E as festas que íamos com muita frequência, passamos a ir somente de vez em quando. Aquela criatura nunca mais apareceu em nosso sítio. E parece que aquilo morreu com os tiros que o meu irmão acertou. Contamos isso para os nossos amigos e eles acreditaram em nós, pois naquela região existem várias histórias sobre lobisomem. Nós moramos em Brumado por mais 2 anos, até que resolvemos nos mudar para Salvador. E aqui moramos até o dia de hoje. Eu estou grávida de uma menina. E até hoje eu agradeço o Rafael e a minha mãe por terem me salvado do lobisomem. E também agradeço a minha corajosa e fiel amiga Fely, que lutou com aquela coisa para nos proteger. Eu respeito a opinião de todos que não acreditam no meu relato, mas entendo que coisas assim realmente é muito difícil de acreditar. Mas isso pode acontecer com qualquer um. E tudo isso pode acontecer com qualquer um de vocês, quando menos se espera. Eu mesma nunca acreditei nesse tipo de coisa. Mas depois de ter sentido na pele, nunca mais vou duvidar de mais nada. E aquela foi a noite em que enfrentamos um lobisomem. Boa noite.